Olá, boa noite a todos. Começamos mais uma semana com muita informação. Hoje é segunda-feira, 22 de novembro. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Ataque de fúria em Prefeitura Gaúcha. Moradora de cidade do norte do estado dá facada em prefeito dentro do gabinete. Saiba o que motivou a tentativa de homicídio. Covardia em família. Mãe e padrasto são presos, suspeitos de matar bebê de 10 meses em Guaíba, na região metropolitana. Veja como a polícia descobriu o crime. Lembranças de uma tragédia. Quase 9 anos depois, nossa equipe entra na Boate Kiss. Você vai ver o que restou da casa noturna e o que diz o réu acusado de iniciar o incêndio. Um julgamento justo e transparente é o que a sociedade gaúcha espera. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, pessoal, a gente abre o segunda edição de hoje com o caso do prefeito da cidade de Palmitinho, lá no noroeste gaúcho, que sofreu uma tentativa de homicídio hoje. Caetano Albarello, de 76 anos, foi esfaqueado dentro da prefeitura. Vamos direto à redação para conversar com a Ananda Miller. Saber primeiro o estado de saúde do prefeito, Ananda, e se a polícia já tem a motivação desse crime, desse ataque na sede do executivo lá em Palmitinho. Boa noite, Ananda. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. A boa notícia é que o prefeito Caetano Albarello, ele está em estado estável, internado no hospital da cidade vizinha de Tenente Portela. Nós conversamos tanto com a prefeitura como com o filho do prefeito e eles confirmaram que ele está internado em estado estável. A prefeitura, inclusive, disse que ele apresenta uma vitalidade muito intensa e deve se recuperar. Bom, quanto às motivações, Chemali, esse crime foi cometido por uma mulher de Palmitinho, de 35 anos, que mais cedo já havia se desentendido com fiscais da prefeitura, supostamente por não concordar com uma medição de terreno, uma atividade absolutamente corriqueira. A delegada Cristiane Vanril Santos conta pra gente. Nesse primeiro momento, ela já teria manifestado inconformidade com essa regularização, dizendo que não autorizaria os funcionários da prefeitura a fazer aquela medição. Nesse momento, lá naquele local mesmo, já teriam visto ela portando uma faca, né? Logo depois, ela saiu e se dirigiu à Prefeitura Municipal. Depois disso, Chemali, ela entrou na prefeitura, buscou pelo prefeito, eles começaram a discutir e ela desferiu 2 facadas contra Caetano Albarello, de 76 anos. Ela, com 35 anos, acabou atacando o prefeito de 76. Ele foi socorrido e ela foi presa em flagrante. Olha, impressionante essa história. Imagina, Ananda, se a inconformidade com a medição, uma coisa natural, né, do executivo, né, não buscou a justiça, não buscou o meio correto de não concordar com essa questão e acabou aí, né, desferindo essas 2 facadas no prefeito. Está aí o comunicado da Prefeitura de Palmitinho. A gente continua com a Ananda na redação. Fadanelli, a gente vai subir a serra. Vamos continuar acompanhando esse caso lá em Palmitinho. Amanhã, novos desdobramentos. Felizmente, o prefeito está fora de perigo, né? Sobreviveu a esse ataque. E aí, essa mulher se tornou uma criminosa, né? Vai ser indiciada, muito provavelmente, por tentativa de homicídio. A gente vai subir a serra agora, como eu antecipei. Há poucos dias, mostramos aqui uma quadrilha que comercializava carne de cavalo clandestina e sem nenhum cuidado sanitário lá na serra. Pois um vídeo que circula nas redes sociais mostra os envolvidos contando como funcionava esse esquema. Um detalhe, essa gravação foi feita dentro da prisão pelos colegas de cela. Ao vivo agora com o Fadanelli. É o deboche com a sensação de impunidade, né, Fadanelli? Boa noite, meu amigo. Exatamente, Chemali. Boa noite para ti, a todos que nos assistem. Esse vídeo veio à tona no último sábado e no mesmo dia a SUSEP já fez uma operação dentro da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, onde apreendeu 2 celulares. Os colegas de cela fizeram praticamente um interrogatório, Chemali, com os presos envolvidos nesse escândalo da carne de cavalo. Vamos ouvir.
Tava uns cavalinhos bem magrinhos, esses cavalos bem magrinhos. Tá melhor? Tá bem? Tudo bicho Gordo. Ele que comprava. Eu comprava aqui do lado de Joá, do bicho de fazenda. Tudo bicho gordo. Roubado. Bicho meio, não sei se os caras, mas acho que não, porque era tudo gente da colônia. Pagava 700, 650 pilas também. E olha, Chemalhe, acredite, os membros da quadrilha admitiram que os compradores dessa carne, que estava imprópria para consumo, reclamavam do preço cobrado. Olha só. E vendia por quanto de... 900. Tá, 900 precisa matar o bicho. Não vale a pena, né? Não vale a pena. Mas não carne. De cavalo. Dos cavalos. Não, de cavalo, ele disse que não sabia do esquema. Ah, não sabe. Olha a carinha também que tá esse velho. E olha, desde a última quinta-feira, a Vigilância Sanitária aqui de Caxias do Sul está intensificando as fiscalizações nas hamburguerias. Já achou algumas irregularidades, mas a vigilância não divulgou o nome desses estabelecimentos. Com relação aos animais que estavam vivos lá no dia da operação, na chácara, eles foram enviados para a Ulha Negra e, por uma decisão da Justiça, devem retornar a Caxias do Sul e vão ficar sob os cuidados de uma ONG aqui da cidade até que sejam adotados. E eu encerro, Chemalhe, a minha participação com uma informação que vem de Gramado, porque neste momento está sendo lido no plenário da Câmara de Vereadores o polêmico projeto que prevê a criação de um pedágio para os turistas que entrarem no município. No entanto, ainda o processo é um pouco mais longo, tem audiências públicas, votações. Por enquanto, o pessoal pode entrar e sair de Gramado sem nenhum tipo de taxa, Chemalhe. Tá certo, Fadanelli. Obrigado pelas informações. Vamos ficar de olho nesse projeto lá em Gramado, hein? Polêmica é a imagem do projeto. Imagina um pedágio para chegar ao centro da cidade. Vamos nos amparar, né, na ideia do projeto, saber como é que o Executivo, o Legislativo da cidade está tratando isso, acompanhar com as audiências públicas e a informação a gente traz aqui no Segunda Edição e na programação do SBT. Agora a gente fala de uma... Eu não gosto muito da expressão, mas não tem outra expressão. É uma chinelagem isso que a gente vai mostrar agora. Um ladrão roubou um varal de roupas, gente. É o destaque que abre o nosso giro de notícias. Nas imagens é possível ver o homem procurando algo para roubar do local. Como não encontrou nada, levou o varal com todas as roupas penduradas. O ladrão foi identificado pela família, mas não foi preso. Isso aconteceu em Ijuí, no Noroeste Gaúcho. Longas filas se formaram hoje em Porto Alegre para a retirada do Cartão Cidadão, programa do governo gaúcho que vai devolver parte de ICMS para famílias de baixa renda. A entrega é por ordem alfabética. Podem retirar o cartão os beneficiados que começam os nomes com as letras A até L. Na capital, a distribuição acontece no Gigantinho. Pássaros silvestres mantidos em cativeiro sem autorização foram recolhidos em Guaíba. Os donos foram denunciados por vizinhos. Um responsável chegou a dizer que pagou R$ 3.500 por 2 aves. No norte do estado, uma carreta carregada com carne de frango tombou e pegou fogo nesta tarde na ERS 324, em Marau. O motorista ficou ferido. O trânsito na rodovia ficou totalmente bloqueado. Agora a gente vem aqui para a região metropolitana de Porto Alegre porque o crime é extremamente grave. E os suspeitos... Estou falando em covardia em família, gente. Mãe e padrasto foram presos hoje aqui na cidade de Guaíba, ao lado de Porto Alegre. São suspeitos de matar um bebê de 10 meses. Quem tem as informações desse caso gravíssimo é a Gabi Lerina, que foi até Guaíba, conversou com a delegada que investiga o caso e traz as informações para a gente agora. Minha amiga, boa noite. Chemalhe, boa noite para ti e a todos que estão nos acompanhando. Muito revoltante esse caso. Claro que as investigações estão bem no início, Chemalhe, mas olha, é uma situação que é chocante mais uma vez aqui no Rio Grande do Sul. Pois é, nossa equipe acabou de chegar lá do Hospital Regional de Guaíba, na região metropolitana. Nós chegamos lá para conversar, para poder fazer uma gravação e trazer para vocês os detalhes de como foi essa história. E na cidade, Chemalhe, não se fala em outro assunto. Todo mundo muito assustado, querendo saber mais detalhes sobre essa
terrível história e que terminou com a morte de um bebezinho, Chamari, de apenas 10 meses. A novidade desse caso é que agora à tarde a Justiça converteu a prisão que tinha sido feita em flagrante para preventiva desses dois, da mulher, da mãe dessa criança e também do padrasto. Então agora as investigações prosseguem, Chamari. Inclusive nós passamos no Conselho Tutelar lá de Guaíba, mas não tivemos nenhuma resposta porque já estava fechado o Conselho Tutelar. Também tentamos ligações porque a gente queria entender, Chamari, se já havia, por exemplo, denúncias de maus tratos. Vamos ouvir, então, vamos ver mais detalhes na reportagem agora. O bebê de 10 meses já chegou sem vida a este hospital. O menino foi trazido pela mãe e pelo padrasto na madrugada dessa segunda-feira. Eles alegaram que a criança havia se engasgado com leite, mas a equipe médica percebeu que o corpo da criança apresentava lesões e acionou a polícia. Aos investigadores, a mãe e o padrasto deram versões contraditórias sobre o que teria acontecido com o bebê. Os policiais suspeitaram do casal e os dois foram presos em flagrante por homicídio. Na tarde desta segunda-feira, a Justiça decretou a prisão preventiva do casal. A causa da morte ainda será esclarecida pela perícia. Se esse crime for confirmado, o que nós temos é uma situação muito grave, uma barbárie, né? Porque seria mais um caso de mãe, no caso aí agora o padrasto, né, assassinando um filho. A polícia ainda investiga se outras crianças que vivem na casa da família também sofreram maus tratos. Nós continuaremos a investigação de outras possibilidades, se houve ou não houve algum crime de cunho sexual, se houve ou não houve alguma outra participação. Caso terrível que merece toda a atenção da Polícia Civil e a gente vai continuar acompanhando aqui no SBT. A gente troca completamente de assunto para falar de esporte. Falta pouco para a grande final da Libertadores da América e Porto Alegre está sendo a casa do Flamengo, está na rota da Liberta e a hora da viagem. Quem acompanha o Rubro Negro é o Glauco Pazza, que fala ao vivo com a gente agora, né? Essa concentração aqui no hotel em Porto Alegre. Amanhã enfrenta o Grêmio, já ganhou do Colorado e o Rubro Negro pega a dupla Grenal, mas com a cabeça lá no Uruguai, Glauco Pazza. Boa noite, meu amigo. Muito boa noite, Chemali, boa noite a todos. Eu vou te perguntar uma coisa, Chemali, tá calor, né? Muito. Acabei de conferir aqui, tá calor aí também? Tá, né? Conferir agora, 31 graus aqui no bairro Moinhos de Vento, onde o Flamengo está concentrado. É logo ali, ó. Neste hotel, tem um andar que está reservado completamente aí para o Flamengo, para o pessoal ficar concentrado mesmo, sem contato com a torcida. E o clima ali, não tem esses 31, tem o ar-condicionado e tem aquele outro clima, Chemali. O clima de quem ganhou do Internacional no último sábado, o clima de quem vem em recuperação. O Renato já não sofre aquelas críticas que sofria há pouco tempo. Quer dizer, quando a confiança vem, já é uma grande coisa para uma decisão como essa de sábado em Montevidéu contra o Palmeiras pela Libertadores, né? Olha, os jogadores voltaram para o hotel há pouco. Eles saíram no começo da tarde em direção ao CT Luiz Carvalho, centro de treinamentos do Grêmio, para o trabalho de hoje, aliás, o único trabalho envolvendo todos os jogadores aqui em solo gaúcho no que diz respeito a treino. Porque o Flamengo treinou no domingo, mas foram só os reservas, já que jogou no sábado contra o Internacional. E a grande expectativa é de que realmente o Renato Portaluppi bote em campo contra o Grêmio um time reserva. Boa notícia para os gremistas, mas todo mundo aqui diz o seguinte, nada de entregar, não vem com essa história aí não. É muito profissionalismo para este jogo do Campeonato Brasileiro. E lembrando que daí na quarta-feira de manhã, o Flamengo sai daqui e vai para Montevidéu na grande decisão da Libertadores contra o Palmeiras, que você confere onde? Só aqui, né, Chemali? O torcedor tá por aqui tentando ver Gabigol, Renato, mas é foco. Tá certo, Glauco Pazza, só aqui, a Liberta é só no SBT. Estão dizendo que o olho está no Campeonato Brasileiro, mas a cabeça está lá no Uruguai. A gente traz os detalhes amanhã no SBT Rio Grande. Ainda hoje, aqui no segunda edição, há 10 dias de um dos maiores julgamentos do Judiciário Gaúcho, o júri da Boate Kiss. A nossa equipe teve acesso ao interior da casa noturna e você vai ver o que restou do cenário de uma das maiores tragédias do país. Voltamos já já.
Voltamos com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. E olha só, se eu perguntar o que mais você deseja para você e para quem você ama, qual a sua resposta? Olha, eu tenho certeza que saúde está entre as suas primeiras palavras. E para te ajudar nesta questão, a IBCM tem algo especialíssimo para você. Carência zero. E sabe o que isso significa? Que você se associa ao plano de saúde da IBCM e já aproveita desde já o atendimento em suas unidades próprias. E olha que maravilha! Lembrando que com a IBCM você conta com diversas especialidades médicas, odonto, terapias e fisioterapia. E sabe de mais uma coisa? Não há qualquer coparticipação. Você paga pela mensalidade e nada mais. E o valor não muda de acordo com a idade. Aproveite a oportunidade única de carência zero. É por tempo limitado. Ligue para 0800 647 5511 ou chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela e conheça mais o que a IBCM tem a oferecer a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Agora eu peço atenção de quem acompanha a gente, porque essa reportagem resgata um pouco da nossa história do nosso estado. Estamos a 9 dias do começo de um dos maiores julgamentos da Justiça Gaúcha, o júri da Boate Kiss. E a nossa equipe teve acesso ao interior da casa noturna quase 9 anos depois. Você vai ver o que restou do cenário de uma das maiores e piores tragédias do nosso país. Por todos os cantos, as marcas de uma tragédia. Os pedaços da espuma do teto, onde as chamas começaram, estão espalhadas pelo interior da boate. As paredes queimadas denunciam a força do fogo. Na área do caixa, as barras de ferro que dificultaram a saída das pessoas da festa, segundo a perícia, seguem intactas. A estrutura da casa noturna foi condenada. O prédio agora pertence aos familiares das vítimas e sobreviventes. A intenção é transformar o local em um memorial. O incêndio na boate aconteceu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013. No palco, se apresentava a banda Gurizada Fandangueira, quando um dos integrantes acendeu um artefato pirotécnico. 242 pessoas morreram e outras 636 ficaram feridas. A justiça determinou que o prédio da Kiss não fosse reformado antes do julgamento acontecer. Os réus, 2 ex-sócios da Boate Kiss e 2 integrantes da banda Gurizada Fandangueira vão a júri popular. Os 4 estão em liberdade. O SBT conversou com um dos réus. Segundo denúncia do Ministério Público, o produtor musical Luciano Bonilha Leão foi o responsável pela compra do artefato que causou o incêndio. Ele contou detalhes da noite de terror e afirmou que os integrantes da banda tentaram apagar o fogo. Eu vi no momento que o segurança tirou o extintor atrás de um balcão na copa e eu vi que não funcionou o extintor. Daí eu vi uma voz que diz assim, vamos sair que todo mundo vai morrer. Bonilha diz que espera ser absolvido pelo júri e culpa os 2 sócios da boate pela tragédia. Eu não entrei dentro da Kiss para pegar e querer tirar a vida de alguém. Eu perdi amigos lá dentro. O julgamento da Kiss não existe vitorioso. Ninguém vai sair vitorioso. Todos os gaúchos precisam tirar força, energia para acompanhar esse julgamento. Julgamento que o SBT vai dar ampla cobertura. É preciso encerrar esse capítulo. Esse julgamento tem que acontecer, já demorou tempo demais. Para as famílias das vítimas, para os amigos, esse vai ser um dia que jamais vai ser esquecido. Mas Santa Maria, o Rio Grande do Sul, precisa avançar. E só vai avançar com a ajuda da justiça. Que esse julgamento seja justo, seja transparente e que a sentença traga algum tipo de alento. Absolvição, é muito complicado falar em absolvição. Em culpa, poderíamos ficar muito tempo falando em culpa. Mas que é preciso enfrentar realmente de frente essa história, não há mais o que dizer sobre isso.
é preciso realmente força e toda a atenção da opinião pública gaúcha e o SBT vai fazer parte desse processo. Na sequência dos dias, a gente tem outras reportagens até o dia 1º de dezembro, quando começa todo esse julgamento. E olha, o começo da semana, a segunda-feira, foi de um calor extremo aqui em todo o estado. Vamos voltar a falar com a Gabi Lirina para saber se esse ar abafado segue nesse momento na capital gaúcha, Gabi. Oi, Chemali, pois é, antes o Glauco falava que faz 31 graus ali no bairro Moinhos de Vento, aqui faz 30, nós estamos aqui no Morro Santa Teresa, tá muito abafado, né, minha gente, imagina aí, quase 8 horas da noite, 30 graus exatamente agora na capital dos gaúchos, não foi à toa, eu duvido, Chemali, que tenha algum gaúcho no dia de hoje que não disse assim, ó, meu Deus, tá quente, socorro, tá calor. Era impossível ficar no sol por mais de 10 minutos, por exemplo. Era suar na hora, né, Chemali? A gente, olha, ralou literalmente hoje para poder trabalhar. Isso foi realmente o dia, a rotina de todo mundo hoje nessa segunda-feira aqui no estado. Olha, Porto Alegre registrou a segunda temperatura mais alta. Só em janeiro se tinha registrado tanto. Fez 36 graus e 3 décimos. Que calorão, né, Chemali? Calor extremo. Olha, se o frio deixa o Cusco rengueado, Gabi, esse calor, a língua do Cusco vai lá no joelho, minha amiga. Vamos ver quando é que a chuva vem para abrandar um pouco esse calorão todo. A todos, muito obrigado pela audiência. Na sequência vem o SBT Brasil. Amanhã, 11h30, o SBT Rio Grande com a Lu Coman e a gente volta às 7h20. Tchau, tchau.